Fala pessoal, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai falar sobre o padrão do comprimento, né? Como que foi estabelecido o padrão que nós usamos hoje. Eu vou contar um pouquinho da história. Eu não quero me aprofundar, não quero que você seja um especialista no padrão do comprimento. Eu quero que você tenha uma ideia, tá? É mais importante a ideia do que o preciosismo nessa parte. O padrão do comprimento, ele surgiu de forma natural. Imagine o seguinte, que você ia lá comprar um pedaço de tecido e aí você falava, olha, eu quero 3 palmos desse tecido. Então, a medida do padrão de comprimento era o palmo. Surgiram outras, como a polegada, pé, que é o tamanho de um pé, a braça, que é a distância de uma ponta do dedo da outra com o braço esticado, a jarda, o passo, e o cúbito também, que essa medida da ponta do dedo até o cotovelo, inclusive aparece até na Bíblia. Muitas dessas medidas existem até hoje. Só que você vai concordar comigo que era complicado você estabelecer um padrão usando essas medidas. Por quê? Imagine que você ia lá comprar um tecido e você é o Michael Jordan. Aí você fala assim, eu quero 3 pés. E aí você usa o seu pé como referência. Você vai comprar muito mais do que se o Marcelinho Carioca for comprar, porque o pé dele é muito menor, concorda? Então era necessário estabelecer um padrão. A primeira tentativa, uma das primeiras tentativas de fazer isso, já se nota no Egito, onde eles pegavam pequenos pedaços de corda e faziam dois nós no meio da corda, e a distância entre um nó e outra era a representação de um pé, ou de uma jarda, ou de um cúbito, algo desse tipo. E aí você espalhava essa corda ao longo do comércio local para você ter um padrão definido, para que evite isso, né, de ficar usando medidas diferentes. Depois também foi utilizado barra, inclusive foi usado por muito tempo barras. E você normalmente pegava a medida de um rei, né, pessoal, para usar, né? A jarda, a braça, você pegava lá o tamanho do palmo do rei, estabelecia uma barrinha e espalhava essa barra para os comerciantes. Só que, à medida que as navegações, que o comércio foi se expandindo através das navegações, ficava difícil reproduzir esse padrão, porque cada um, você tinha que espalhar a sua barra ao longo do mundo inteiro, então era complicado. Precisava se definir algo para que todo mundo conseguisse reproduzir a sua barra. A primeira tentativa nesse sentido foi usando o meridiano terrestre. Então, o metro foi definido lá em 1790 como a 10.000.000ª parte de um quarto do meridiano terrestre. Então, o Brasil ia lá e falava assim, vou medir o meridiano terrestre, tirava o 10.000.000ª parte de um quarto do meridiano e falava assim, pronto, temos um metro. Só que você vai concordar comigo que a medida desse meridiano terrestre também oscilava. Então, você não tinha precisão. Cada um media de um jeito e ficava pouco preciso. Claro, se você for comprar um tecido, a diferença vai ser muito pouca. Mas à medida que houve o aumento da tecnologia e você precisava de uma precisão melhor, esse padrão acabou ficando ruim. Então, o próximo passo foi usar o comprimento de onda de uma luz específica. Então, eles pegavam lá um elemento químico, o Kryptônio 86, calculavam um determinado número de comprimentos de onda. Então falava assim, aqui tem um determinado número de comprimento de ondas. Isso daqui é um metro. Então todo mundo conseguia reproduzir no laboratório. Bastava você pegar a mesma luz, contar o mesmo comprimento de onda, estava definido o metro. E você conseguia estabelecer o seu padrão e espalhar de forma muito mais precisa ao longo do mundo inteiro. No entanto, com o avanço do eletromagnetismo, nós passamos a medir a velocidade da luz de uma forma muito precisa. Então, a definição atual do metro usa a velocidade da luz. De fato, o metro atualmente é definido como o comprimento do trajeto percorrido pela luz do vácuo durante o intervalo de tempo de 1 sobre a velocidade da luz, segundos. Então, você vai lá, pega 1 sobre a velocidade da luz, segundo, né? O quanto a luz percorreu nesse tempo é 1 metro. E esse é o padrão usado atualmente, porque a medida da velocidade da luz ficou extremamente precisa. Como eu falei, eu não quero que você seja um especialista em comprimento, pegue a história, tá interessante. Se você quiser, pode ler, tem vários livros sobre isso.
Mas é que eu quero que você entenda o conceito. O que um padrão precisa ter para ser definido como um bom padrão? A primeira coisa que você vai notar é o fato dele ser acessível. Quanto mais acessível for o seu padrão, melhor, né? Porque todo mundo consegue ter acesso a ele. Então fica fácil, fica bem mais fácil estabelecer esse padrão. Outra coisa, ele tem que ser reprodutível. Vou colocar aqui reprodução, de fácil reprodução. Porque não adianta nada você ter um padrão que você não consegue reproduzir. É muito complicado de você reproduzir ao longo do mundo inteiro. E outro ponto também, ele tem que ser preciso. Quanto mais preciso o seu padrão, melhor. Tá? Essas são algumas características que eu quero dar como exemplo do que um bom padrão de uma grandeza fundamental tem que ter. Acessibilidade, reprodutividade e tem que ser preciso também. Tá, pessoal? Então isso é para você ter uma ideia. Só que você vai notar também que você vai ter múltiplos e submúltiplos. E é para isso que nós vamos usar aqueles prefixos que nós estudamos nas aulas anteriores. Tá? Ou seja, você vai pegar um metro e você vai acabar usando múltiplos e submúltiplos. E para ficar mais fácil, você dá nome a eles. Então, por exemplo, 1 quilômetro é 1000 metros. Então, de vez de falar 1000 metros, você fala 1 quilômetro. Isso vai acontecer para cada potência de 10. Tá? Você tem 1 metro, para 10 vezes o metro é o decâmetro, para 100 vezes o metro é hectômetro e para 1000 vezes o metro é quilômetro. Mesma coisa se você dividir ele em submúltiplos, né? Aqui é um múltiplo e aqui é o submúltiplo. Então, a 10ª parte do metro é o decímetro, por isso chama deci. A 100ª parte do metro é o centímetro, por isso cent. E a 1000ª parte do metro, o milímetro, tá? Por isso mili. Normalmente no ensino médio, no ensino fundamental, nós usamos uma tabelinha, né? Um desenho como esse para ter uma ideia. Então, por exemplo, se você quer transformar de metro para centímetro, você vem aqui e multiplica por 100 e assim sucessivamente. No entanto, aqui eu vou usar um outro método. E eu não estou querendo complicar, não. Eu estou querendo facilitar a sua vida. Porque agora vai ser bem fácil usar desenhos desse tipo. Mas depois nós vamos ter unidades, grandezas derivadas muito mais complexas, em que essa transformação vai ser um pouco mais complicada. Então, se você usar o método que eu vou apresentar, você vai conseguir reproduzir isso para sempre. É o mesmo método que se usa em química, né, em estequiometria. Normalmente, no ensino médio, nessa parte de química, vocês veem isso com frequência. Então, vou pegar um exemplo aqui. Vamos supor que você queira transformar 2 centímetros, tá, em metros. Como que você vai fazer? Seguinte, você vai pegar essa grandeza, 2 centímetros, e você vai multiplicar por 1. Por 1, é exatamente isso, por 1. Parece estranho, né? Mas você vai entender. Só que eu quero transformar de centímetros para metro. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Centímetro aqui e metro aqui. Aí você fala assim, mas espera aí. Não é 1. Ainda não. Mas eu sei que 1 metro, ó, tem 100 centímetros. Então eu vou colocar aqui, ó. 1 metro tem 100 centímetros. Perceba que isso aqui, ó, é 1 metro dividido por 100 centímetros é a mesma coisa. É como não estou alterando, tá? Multiplicando aqui, ó, você vai cortar centímetro com centímetro. Então, você vai ter 2 dividido por 100, que é 0,02 metros. Pronto, fez a transformação. Entendeu? Vamos fazer mais um exemplo, vai? Para ficar bem claro. Agora eu vou transformar, digamos, 20 metros. Vamos pegar uma mais estranha aqui, a gente usa menos. 20 metros em decâmetro. Decâmetro. Então vamos lá.
colocar mais centralizado aqui. Vou fazer o mesmo procedimento, ó. 20 metros vezes... Aí eu vou multiplicar aqui, ó. Eu quero transformar em decâmetro. Então, eu vou pôr metro embaixo. Por que embaixo? Para poder cortar aqui, né, ó. E vou pôr o decâmetro em cima. E eu sei, tem que estabelecer a relação de 1 para 1. Para que isso aqui seja 1. Então, eu sei que 1 metro... aliás, 10 metros é 1 decâmetro. Ficou em dúvida, pessoal? Como é uma unidade que a gente usa pouco, acaba esquecendo, né? Ó, só lembrar aqui, ó. 1 metro são 10, um decâmetro, desculpa, tem 10 metros. Aqui, ó. 1 decâmetro, 10 metros. 1 decâmetro, 10 metros. Corto aqui. Então, você tem que 20 metros nada mais são do que 2 decâmetros. Aí você vai falar assim, nossa, você está complicando. Era bem mais fácil usar a tabela, né? Ó. Aquele símbolozinho, né? Ó. 2 metros, aqui, ó. Aliás, 2 centímetros. Vamos pegar aqui, ó, 2 centímetros. Divide por 100. Para chegar em metro, ó. Então, divide por 100. O decâmetro, ó. Multiplica de metro para decâmetro, né? Ó. Divide por 10. Mas, é aquilo que eu falei, nós vamos fazer isso para coisas mais complexas. Então, se você aprender desde agora usando esse método, você vai facilitar a sua vida, eu posso garantir, tá? Vale a pena esse investimento. Vou dar outro exemplo aqui de transformações que ocorrem quando não é submúltiplo e múltiplo, ou seja, está transformando de um padrão para o outro. Por exemplo, jarda, pé e polegada. Aí você vai entender como vai facilitar a sua vida. Olha só. Eu peguei alguns valores aqui, porque são valores quebrados, né? Para a gente não perder tempo. Vou pegar 20 jardas. Então, vamos lá. 20 jardas, símbolo de jarda aqui, ó. YD, né? Yard. Vezes... vou colocar a transformação assim. Quero transformar em metros. Como que você vai fazer? Então, vamos lá. 20 jardas. De novo, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar por 1. Só que eu quero transformar, ó, jardas. Vou colocar aqui. Jardas em metros. Só que olha só. Na tabela aqui, ele foi dado em milímetros. Vamos supor que você só tem essa tabela. Eu coloquei de propósito. Você poderia pegar em metros direto, tá? Mas eu coloquei para vocês entenderem o procedimento. Então, eu vou pegar em milímetro. Não em metros. Eu vou colocar aqui, ó. Eu sei que da tabela, uma jarda equivale a 914,4 milímetros. Aí você vai falar assim, poxa, mas eu não quero transformar em milímetros, eu quero transformar em metros. Aí você multiplica por 1 de novo. Tá? Como? Seguinte, ó, o milímetro está em cima, porque jarda eu já cortei, ó. Quando eu multiplicar, vai cortar. Mas eu quero cortar 1 milímetro. Então, eu vou pôr 1 milímetro embaixo. E o metro em cima. E eu sei que 1 metro tem 1000 milímetros. Tá? Pronto. Agora eu posso fazer toda essa conta. Perceba que milímetro, ó, vai embora com milímetro. Então, se você fizer 20 vezes 914,4 dividido por 1000, você vai saber quanto 20 jardas vale em metro. Eu fiz a conta aqui, vai dar 18. Você pode fazer numa calculadora depois, tá? Eu não estou preocupado com a conta. Estou mais preocupado com o seu raciocínio. 18,288 metros. Pronto, você fez a transformação. Certo? Então você vai fazer isso
colocando sempre multiplicando por 1, ó. Uma jarda, 914,4 milímetros. 1 metro, 1000 milímetros. Se você sempre multiplicar por 1, colocando a unidade que você quer cortar embaixo e a que você quer transformar em cima, não vai ter erro. Quando as unidades ficarem complexas, você vai ver que isso vai facilitar muito sua vida. Eu acho que vale a pena a gente fazer mais um exemplo. Vamos pegar 40 polegadas, vai. É uma TV aí de 40 polegadas. 40 polegadas, esse é o símbolo de polegada. E eu quero transformar em centímetro. Quero saber quanto 40 polegadas são quantos centímetros, né? A polegada na televisão é a distância, né, diagonal da tela. Então vamos lá. 40 polegadas. Aí você olha a tabela lá. Vamos olhar a tabela. A gente só tem em milímetro, ó, de novo. Uma polegada são 25,4 milímetros. É a medida que você tem. Eu poderia usar um Google e obter o metro? Poderia, mas eu quero fazer aqui passo a passo. Então vamos lá. Coloque embaixo, ó, que eu quero cortar a polegada. Uma polegada equivale a 25,4 milímetros. Vamos colocar aqui. 25,4 milímetros. Beleza, só que eu vou deixar aqui, ó. Então, ótimo, a polegada vai embora com a polegada, vai ficar para milímetros, mas eu não quero milímetros, eu quero em centímetros. Então, o que você vai ter que fazer? Multiplicar aqui, ó. Vou colocar o milímetro embaixo e o centímetro em cima, porque, ó, aí milímetro vai embora com milímetro. Só que lembra, tem que multiplicar por 1. Eu sei que 1 centímetro, tá, tem 10 milímetros. Não é? Ó, perceba, ó, só sobrou centímetro, tá vendo? Ó, polegada foi embora com polegada, milímetro foi embora com milímetro, só sobrou centímetro. Fazendo essa conta aqui, ó, 40 vezes 25,4 dividido por 10, você encontra 101,6 centímetros. Quase 1 metro aí, né, pessoal? Então, a TV de 40 polegadas tem quase 1 metro aí na diagonal da tela. Tranquilo? Deu para entender? Então, ó, repetindo. Quando você for transformar unidades desse tipo, põe a unidade, ó, 40 polegadas. Vou multiplicar por 1. Uma polegada tem 25,4 milímetros, que é o valor que tinha dado na tabela. Só que você quer transformar em centímetros. Ah, tudo bem. Porque você sabe que 1 centímetro tem 10 milímetros. Multiplico por 1 aqui de novo. Ó. E aí você consegue obter o resultado final. Tá? Nesses casos aqui, você vai perceber que é tranquilo. Mas depois, por exemplo, vamos supor que você queira transformar quilograma por metro cúbico em grama por centímetro cúbico. Você vai conseguir fazer isso usando esse método também. E vai ficar muito mais fácil de entender, tá? Então, vale a pena você treinar e investir nessa maneira de transformar as unidades. Vai por mim que vai facilitar muito sua vida quando as unidades forem mais complexas, tá bom? Então é isso, pessoal. Um abraço, a gente se vê na próxima aula e até mais!